Dr. Renato também nos abrilhantou com uma aula excepcional sobre FA subclínica aqui no nosso congresso. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre com essa nova era tecnológica, hoje Apple Watch, enfim, o diagnóstico de FA subclínica tem aumentado substancialmente. Como proceder nesses casos? A gente fizer um diagnóstico de fibrilação atrial num paciente totalmente assintomático, por meio de um aparelho como esse, como é que a gente deve proceder? Anticoagula, não anticoagula? Então a gente tem uma resposta mais curta e mais longa. A curta a gente não sabe o que fazer. Sempre. Né? Então a FA clássica subclínica, que é aquela que a gente vai detectar num dispositivo implantável, ou seja, o marca-passo, o CDI, essa a gente sabe que mais de 24 horas de duração a gente tem que anticoagular, porque o risco de AVC é muito alto. E menos de 6 minutos a gente não tem que anticoagular, porque o risco é muito baixo. E entre 6 minutos e 24 horas, a gente não sabe o que fazer e a gente está fazendo um estudo que vai nos dar a resposta, um estudo chamado Artesia. Esse estudo eu tenho o prazer de estar liderando com meu amigo Jeff Healy, que você conhece lá do Canadá, e a gente está estudando a apixabana versus aspirina nesse doente que tem FA subclínica entre 6 minutos e 24 horas. São 4 mil doentes, a gente está perto de 3 mil randomizados, ou seja, quase terminando. E a gente acha que esse estudo vai ser de extrema importância, não só para definir essa população, mas para nos dar dados indiretos e informações importantes de como lidar com os outros tipos de dispositivos, do tipo Apple Watch, a LiveCore e assim por diante. Então, esses estudos estão em andamento, como existem alguns estudos grandes também hoje, randomizados em andamento, testando tecnologias menos invasivas do que o marca-passo no CDI, por exemplo, Apple Watch. E a gente tem um primeiro estudo aí, que foi o Apple Watch Study, que mostrou que é possível incluir vários pacientes, 500 mil quase, em 8 meses, mas não testou uma estratégia. Então agora a gente vai precisar realmente dos estudos de 300, 400, 1000 pessoas, randomizados, testando estratégias de anticoagular ou não, para ver se esses episódios que vão ser detectados nesses dispositivos mais que usuários comuns vão ter, né, como o Apple Watch, como a gente vai ter que manejar. Até lá, a gente vai ter que individualizar cada caso e analisar o contexto do paciente, o score de CHEDS, o ecocardiograma, enfim, a anamnese completa e a propedêutica armada complementar. Obviamente que a gente esperaria que, talvez com o advance do Apple Watch, muita gente já está detectando FA. Mas isso não vem sendo demonstrado, porque a maior parte das pessoas que recebem, que usam o Apple Watch, são pacientes jovens. Sim. Então a gente acaba não pegando muito FA como a gente poderia antecipar anteriormente. Quer dizer, em resumo, se eu tiver um paciente portador de um dispositivo do tipo marca-passo e eu tiver menos do que 6 horas, eu não faço nada 6 acima minutos. de 6 minutos. Eu não faço nada acima de 24 horas, eu trato como uma FA porque o risco é o mesmo. Aí existe essa dúvida entre os 6 minutos e as 24 horas. Correto. E para portadores de Apple Watch, pacientes assintomáticos com diagnóstico aleatório, eu também não tenho até então uma resposta se eu devo ou não anticoagular esse paciente. Correto. Independente do tempo. Correto. Eu tenho que individualizar de acordo com os CHEDS. Correto, exatamente. A gente vai ver o CHEDS, se o CHEDS for 0, porque é um paciente de 30 anos que pegou FA, a gente vai fazer um eletro eventualmente de 12 derivações. Se eu tiver que fazer um holter ou um looper, eu vou fazer, mas a gente vai ter que fazer uma investigação um pouco mais detalhada antes de definir anticoagula ou não, ou mesmo antes de rotular esse doente, portador de FA. Até que ele pode... a gente ter agora os resultados dos grandes estudos. Sem dúvida, porque às vezes a gente rotula esse doente, ele vai receber um rótulo pro resto da vida de algo que pode nem ser verdade. E talvez anticoagular só vai aumentar o risco, né? Sem dúvida. Ok, muito obrigada pela participação, realmente acrescentou muito e obrigada pela participação. Obrigado a você.